Bom, boa tarde, pessoal. Acho que minha missão aqui é não deixar vocês dormirem, né? A primeira após o almoço. Mas vamos lá. O objetivo aqui é mostrar um pouco para vocês o trabalho que a ENGIE faz, né? E o caminho também que a gente construiu até aqui, utilizando, né, as aplicações GIS na operação da ENGIE Brasil Energia. Para quem não conhece, a ENGIE é uma empresa de energia e a gente atua em vários segmentos de geração, transmissão e comercialização de energia. E hoje é a maior geradora privada do Brasil e tem a matriz predominantemente renovável, né? Então, aqui a gente tem alguns exemplos de fontes renováveis, né? Então, a gente tem energia solar, eólica, cogeração, hidrelétrica e também as linhas de transmissão, que em 2017, né, a partir de 2017, a ENGIE entrou no segmento de transmissão também. Trazendo um pouquinho da dimensão geográfica desses ativos, né? Acho que fazendo até o link com a palestra da Carol de manhã, ela fala que, né, onde é importante o geoprocessamento é fundamental. Então, assim, acho que essa figura também representa muito bem esse mapa, porque os ativos da ENGIE eles são espalhados no Brasil todo, o que traz uma complexidade muito grande também para todos esses cenários que a gente trabalha. A gente está falando de aproximadamente 67 usinas, porque uma foi vendida esse ano, né? A térmica foi vendida, então a gente trabalha hoje com 67 ativos espalhados em 21 estados. Então, é uma extensão, uma dimensão muito grande aí no sistema de geração e transmissão de energia. A gente está falando de 2.800 quilômetros de linha de transmissão, que a gente também tem que gerenciar, e aproximadamente 8.000 megawatts de capacidade instalada. Então, a dimensão realmente é bem grande. E aí, o geoprocessamento nesse contexto, né? Eu acho que não só no contexto da ENGIE, mas o próprio setor elétrico, o quanto ele é abrangente, né? Ele tem uma abrangência muito grande espacial, o que faz com que o geoprocessamento ele seja cada vez mais utilizado, e trazendo essas técnicas, né, para transpor o mundo real no ambiente computacional, para facilitar todas essas análises, né? Tanto para quem gera dado, quanto também para quem consome esses dados, né? Então, assim, o que a gente, até também fazendo o mesmo link com a Carol, né, ela fala que o tema dela foi geoprocessamento além dos mapas. E é justamente isso, é muito além dos mapas, né? É uma inteligência que a gente tem que trazer, uma análise aí, uma capacidade analítica, né, de produzir dado de forma com que já agregue valor para a companhia nesse caso, né? E de modo geral, assim, o geoprocessamento faz 10 anos aproximadamente que eu trabalho no setor de energia. Então, antes de entrar na ENGIE, eu trabalhava em outra empresa de energia. E é visivelmente ascendente a utilização do geoprocessamento, acho que nesse caminho, e também no setor, né? A gente vem não só trazendo produtos, mas também a gente está sendo muito demandado, tanto por órgão licenciador, então a gente vê em próprio condicionante de licença de operação, condicionantes que estabelecem entrega de produtos cartográficos, né, espacialização. A própria agente regulador, a ANEEL, ela tem também muitas resoluções que trazem esse objetivo de espacializar os ativos no Brasil, né? Então, é um atendimento também de requisito legal, né? Não é só um instrumento interno de trabalho, mas também a gente também está sendo cobrado por isso. Outro ponto importante é que o geoprocessamento para o setor elétrico, né? A gente, uma vez ao ano, aproximadamente, 2 vezes, nós participamos de leilões de energia, e essa análise geoespacial ela é extremamente importante para aumentar a nossa competitividade. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre isso também. Bom, aqui é importante trazer, eu quis até trazer esse slide para mostrar que nem sempre é assim, né? A gente o caminho ele é longo a ser percorrido, não é tão simples assim esses 10 anos que eu comentei com vocês, ainda foi pouco tempo, né? Mas é um caminho longo a ser percorrido. Na ENGIE, mesmo desde 2004, se utiliza algum tipo de sistema que tem vínculo com dados cartográficos, gerenciamento desses dados, mas não era um SIG, mas já começavam a utilizar aí esse tipo de recurso. Foi se estendendo, né, mas muito de forma pulverizada. Então, acho que muito do que a Carol também comentou, estou linkando bastante com a palestra dela, porque me veio muitos insights assim, quando ela comentou que sempre foi assim. Então, esse caminho, a gente se deparou com muitas pessoas que sempre foi assim, né? Por que mudar? Então, é uma batalha, né? É um trabalho de formiguinha a gente implantar esse tipo de recurso, porque acaba que influencia no dia a dia das pessoas, né? Então, enquanto as pessoas não identificarem o valor que se tem e a facilidade que se traz tudo isso, a gente tem sempre que provar
isso, né? E sempre um caminho longo a ser percorrido, né? Hoje a gente utiliza, em 2022, a gente construiu junto com a Optia, que está aqui também, né, o Vilela, a organização do GIS corporativo, o que a ideia justamente é essa, compartilhar dados da companhia de forma única, transparente, né, e assertiva, criando um núcleo de geoprocessamento, que é uma atividade, né, dentro do nosso setor que vai começar a gerar esses produtos cartográficos e dar esse atendimento não só nesse aspecto de produtos, mas também de governança de dados, trazendo também diretrizes da INDE, né, que também a Carol comentou. E aí é um caminho a ser percorrido, né? A expansão aí para de 23 para frente, a ideia é que a gente consiga disseminar cada vez mais a utilização desses recursos. Aqui só um exemplo também, acho que esse slide ele traz um pouquinho do que a gente faz, assim, desde o desenvolvimento de projetos. Então, a gente tem ali os círculos, que são as áreas da empresa que utilizam recursos de geoprocessamento. Umas são mais maduras do que outras. Então, a implantação, por exemplo, é uma área que já se utiliza muito para acompanhamento de obras, esse recurso, uma das que mais utiliza. E aí a gente tem transmissão, as hidros, a área de desenvolvimento de novos negócios, fundiário, né, que é o meu departamento, meio ambiente, regulatório e as usinas eólicas e solares. Então, todos esses são áreas da empresa que se relacionam e o geoprocessamento correlaciona tudo isso. Acho que muito ligado também à geografia, né, que é uma ciência que tem muitos conhecimentos ali que são integrados, e o geoprocessamento, para a companhia, ela tem esse papel também de integrar todos esses dados. Aqui a gente está falando de projetos que vão de desenvolvimento de novos projetos, análise de viabilidade desses projetos, né? Quando a gente vai implantar um novo projeto ou estudar a viabilidade, a gente precisa avaliar o cenário, os dados físicos, sociais, ambientais, econômicos, enfim, tudo que a gente interfere no meio, e o meio também nos interfere. E a identificação desses riscos, né? Se são áreas protegidas, se passa por uma área de APP, se passa por uma comunidade indígena, tudo isso impacta depois no meu futuro projeto que eu vou implantar, né? O meu risco é maior, dependendo das áreas que a gente atingir. Então, é bem importante esse estudo no desenvolvimento de projetos, porque faz com que a gente tenha maior competitividade aí perante as outras concessionárias. Quando o projeto vai ser desenvolvido, ele vai para a implantação, que é uma outra área da empresa, que também se utiliza dessas ferramentas GIS para a evolução dessas obras. Então, a partir do momento que a obra começa a ser implantada, tem todo um projeto, um cronograma a ser cumprido também, que é estabelecido, e precisa ser acompanhado. E aí a gente utiliza, né, também recursos GIS, de aplicativos de campo, para fazer esse controle de desvios também e de atendimento a condicionantes ambientais. Então, a área de implantação é uma das que mais utilizam esse recurso também na empresa. Nós, da operação, né, acho que a implantação implanta em 4, 5 anos, a gente fica com 30 anos esses ativos, né? Então, imaginem o volume de dados que a gente trabalha. A gente está falando de 30 anos de concessão, né, normalmente. Então, a gente trabalha muito com dados de licenciamento, com dados de gestão fundiária, eficiência operacional e algumas aplicações para inspeções de campo, que até vou passar um exemplo para vocês. E aí, para nós, é muito importante, no ambiente corporativo, ter indicadores. Tudo isso que se relaciona, no fim, a gente consegue construir indicadores referentes àquele projeto, né? O andamento, o percentual de assertividade, enfim, tudo que tiver dentro do banco, a gente consegue gerar indicador que seja importante para repassar para gerente, diretoria, enfim, que agregue realmente um valor para o negócio. Então, aqui eu falei rapidamente, mas tem muito mais coisa que se faz, né? Mas seguindo a linha aí de raciocínio do próprio negócio de geração, aqui a gente tem as áreas que mais se utilizam. O que a gente pretende, né, que acho que é o sonho de todos nós que estamos aqui, é sair até dessa caixinha de meio ambiente fundiário, né, e ir além, né? A gente tem uma capacidade muito grande para se utilizar de geoprocessamento em muitos segmentos, né? Em comercialização, na área financeira, em comercial. Então, a gente tem muitas possibilidades. A ideia nossa é justamente a gente abrir a caixinha, né, e fazer com que as pessoas realmente utilizem isso. Aqui, só para mostrar para vocês, um ambiente que é onde a gente está em construção, né, comentei com vocês. Então, foi esse ano que a gente criou esse núcleo e esse SIG corporativo. E a gente está em construção aqui, que a gente chama de hubs, que é o ambiente da Ente. A gente utiliza o ArcGIS, né, o SIG ArcGIS, e aqui é o Portal,
que a gente compartilha as informações de cada área que tem interesse em compartilhar aqui essas informações. Então, inicialmente, a gente tem o meio ambiente e a linha de transmissão, e o fundiário, que não está aqui, mas a gente também tem, que são os hubs onde essas áreas compartilham as informações cartográficas ali de projeto e de andamento dentro do ambiente, que eles podem visualizar ali e, enfim, gerenciar, fazer todas as consultas que forem necessárias. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês aqui. Aqui a gente tem uma das principais atividades de linha de transmissão é a inspeção de linha. Então, a inspeção de linha, a gente está falando de aproximadamente 2.800 quilômetros de linha de faixa de servidão das linhas de transmissão que a gente precisa gerenciar. Então, a gente precisa garantir que não haja nenhum risco operacional para essa linha, do ponto de vista fundiário, né, se alguma ocupação irregular, ou ambiental, então, alguma atividade poluidora que aconteça ali, ou até regulatória mesmo, que coloque em risco a operação dessa linha. Então, assim, uma hora de disponibilidade de uma linha, a gente está falando de mais de 700 mil reais. Assim. Então, é realmente muito, muito grande o risco da gente, por algum motivo, essa linha ficar indisponível. Então, a inspeção de linha é uma das atividades mais importantes e compartilhada com outras áreas. Então, é um exemplo bem prático de que isso, né, não vai afetar só o fundiário, vai afetar o regulatório, vai afetar o meio ambiente, né, vai afetar a operação e manutenção dessas linhas. Então, aqui é um exemplo de gralha azul, que tem 1.000 quilômetros de linha, aproximadamente, é o estado do Paraná. E aqui, só exemplificando para vocês o que é o trabalho, né? A gente ir lá e fazer a fiscalização na faixa de servidão ali. Então, aqueles números são as torres, cada torre tem ali suas informações, os metadados, bem certinho ali, porque são as informações das obras. E isso é só um exemplo que não é real, tá? Não é da ENGIE essa foto, mas para exemplificar do que a gente está falando, né? O risco que não é só de indisponibilidade de linha, a gente está falando o risco de pessoas, né? O risco de acontecer alguma coisa com a pessoa que está ali embaixo. Então, tem esse risco também de saúde e segurança, não só para quem trabalha, mas para quem mora ali e está utilizando daquela área, né? O proprietário que é daquela área. Então, como que acontecia esse processo? Acho que isso é bem importante da gente mostrar, é o quanto agrega valor a gente trazer o geoprocessamento para uma atividade como essa, né? Então, assim, a inspeção de campo, anteriormente, ela era feita manual. Então, o técnico ia lá na linha, rodava a linha inteira, roda ainda, né, porque muita gente ainda faz assim, roda a linha inteira com prancheta e vai... encontrei uma irregularidade. Ele vai lá e cadastra essa irregularidade no papel ali e vai ter que ir para o ambiente computacional, passar isso a limpo, né? Passar as fotos, porque daí ele tira a foto, fazer a relação da foto com o formulário. Então, tudo isso é feito manualmente, né? E esse controle feito em Excel. Assim. Então, isso era o que a gente tinha mapeado de como era o processo antes. E a gente tinha uma utilização... assim, aproximadamente, a pessoa gastava 3 horas para fazer tudo isso, né, por registro. Então, realmente, é um tempo bem grande. Com essa nova forma de inspeção que a gente implantou para as linhas da ENGIE, a gente faz tudo isso via aplicativo. Então, a gente usa o Fieldwork da Esri, né? Hoje, a gente utiliza o tablet, mas poderia ser em celular. E a pessoa também vai lá, faz a inspeção de campo, e aí o tempo de preenchimento é praticamente o mesmo, né, do papel. Então, praticamente transpor o que ele preenchia no papel no ambiente ali do aplicativo, né? E aí a gente está falando de sincronizar isso de uma forma bem automática. Então, se ele tem, se ele tiver internet ali, ele já vai sincronizar. Se ele tiver offline, a hora que ele tiver uma internet, ele sincroniza todos esses pontos, esses registros, de forma automática, né? Então, a gente está falando aí aproximadamente de 15 minutos para sincronizar todos esses registros. E aí, além disso, né, quando a gente tem essa sincronização, automaticamente, o ponto que ele registrou lá no campo é visto pelos técnicos da ENGIE em escritório, que vão poder validar e tomar uma ação, no caso, né, imediata, se for o caso. Cada tipo de ocorrência tem um tipo de gravidade. Então, assim, o tempo de resposta é muito maior. Né? A gente consegue ter um ganho operacional gigantesco em relação a isso, além dos monitoramentos ser via dashboards. Né? Então, ele consegue
assim, trabalhar com os indicadores quase que se a inspeção ocorrer em tempo real e essa visualização em tempo real, ela pode ocorrer também dessa forma, né? O que traz um ganho aí para a gente de aproximadamente 2 horas e 45 minutos por registro. Então, conversando com o pessoal da ponta, né, com os técnicos, é muito legal assim, a gente ver o retorno do trabalho quando a gente escuta o técnico da ponta falando: nossa, em 1 mês de trabalho, a gente ficava 5 dias em campo, né, 1 semana em campo e 3 semanas fazendo relatório. E agora a gente não faz mais isso. Então, acho que esse é um dos maiores retornos que a gente tem, de fato, agregar valor para uma atividade que faz sentido, né? E, realmente, a gente tem tanto ganho em atendimento dos requisitos regulatórios, quanto esse monitoramento em tempo real, todos esses registros vai direto para o banco de dados da empresa, reduz aí o risco, né, dessa parada de linha e também um ganho operacional gigantesco em relação a isso, né? Facilita a vida do técnico. Só dele saber que ele não vai ter que chegar lá, ainda ficar até à noite fazendo os relatórios, eles já estão muito felizes, assim. Então, é um trabalho bem legal. Eu vou passar um videozinho aqui para vocês, só para exemplificar o que eu estou falando. Você vai aí. Então, é um aplicativo normal do celular mesmo, ali, no tablet. E aí a gente tem a espacialização. Lá em campo, ele vai direto no ponto dele, como se a gente estivesse no Google Maps mesmo. E tem todos os formulários. Aqui eu dei um exemplo do formulário de ocorrência ambiental e fundiária, mas a gente tem os formulários também de licenciamento. Então, daí ele também tira foto via aplicativo, que daí já é automaticamente sincronizado na coordenada, não precisa ficar fazendo a relação. E preenche, né, qualifica essa demanda. Ele vai qualificar, ver se é demanda ambiental, fundiária, ou os dois, se é uma ocupação irregular, se não é, se é benfeitoria. Então, ele vai trazer ali as principais informações que ele coleta na hora do campo. Vai preenchendo. O que tiver de informação ali, ele vai coletando para depois já enviar. Se ele tiver essa internet, ele já envia o... Saiu, gente. Não apertei nada. Deixa eu ver. Eu acho que vai ter que rodar o vídeo de novo. Mas é rapidinho. Pode pôr. Acho que volta um pouquinho. Aí, pode ser. Uhum. E aí ele sincroniza e vai para o hub que eu comentei com vocês, né, que é o ambiente corporativo que a gente vê e que os técnicos também da ENGIE vê. São vários módulos que a gente tem. Esse é o hub da transmissão, que é onde a gente tem todas as informações dos ativos da transmissão. Aí a Serra Pelada, que é o ativo de Novo Estado, lá no Pará. E aí, nesse ambiente, o técnico em escritório ele vai conseguir validar o que o campo fez. Porque, no nosso caso, o campo ele é feito por empresas terceiras. Então, o técnico da ENGIE valida o que o pessoal da ponta cadastrou para ver se realmente aquilo é uma ocorrência, se faz sentido, e dá os encaminhamentos também que são necessários para aquele tipo de ocorrência, né? Então, é bem visual, o que para nós é muito bom. Assim. Algumas informações elas são preenchidas automáticas para garantir que o cara realmente estava lá, né? Então, a coordenada, por exemplo, é algo automático, ele não precisa colocar a coordenada, já vai. E aí, quando ele dá o encaminhamento de andamento, muda a corzinha ali do status e ele vai seguindo, dando acompanhamento. Aqui é o processo praticamente finalizado. E outro exemplo que eu acho que é bacana trazer, justamente com esse intuito de seminário de processamento não só em fundiário ambiental, né, nesses aspectos, a gente trouxe aqui um trabalho que a Engenharia Civil fez, a Engenharia Civil lá da ENGIE, que é um levantamento 3D. Foi um trabalho conduzido por eles, que acho que é bem legal trazer, assim, já utilizando também essas técnicas de processamento. Então, a gente conseguiu, né, acho que aos poucos outras áreas vão também enxergando esse valor, né? Então, a gente tem aí também no ambiente do Porto todo o levantamento 3D das usinas. Acho que, se não me engano, fizeram 5 usinas até agora. Fizeram um levantamento tanto de drone quanto perfilamento a laser, se não me engano, e também conferência por topografia. Então, foi feito um trabalho bem amarradinho, com as informações ali dos instrumentos da barragem, né? Então, a gente tem aí uma equipe de segurança de barragem muito intensa, e o monitoramento é feito
de uma forma muito cautelosa. Esses equipamentos todos são mapeados. E aí, com esse trabalho, a gente consegue ver o perfil do terreno, né, o modelo digital, muita informação daí que forem necessárias, né, que o pessoal incluiu dentro desse trabalho. Ferramentas de análise, então, eles podem, em escritório, fazer medições que são importantes. Então, por exemplo, eles querem fazer uma medição para fazer uma manutenção nesse galpão, por exemplo, nesse equipamento. Eles conseguem ter a dimensão exata, o que facilita o processo de contratação disso. Então, muitas vezes, a gente tem que fazer uma manutenção no equipamento que a gente não tem muita ideia, né? São usinas muito antigas, assim. E, assim, dessa forma, a gente consegue ter uma assertividade muito grande nessa qualificação dessa demanda, né, dessa contratação também. Pintar a usina, por exemplo, quanto isso é? Né? O quanto isso significa? A gente não tinha essa menor dimensão. E agora a gente consegue ter, fazendo essas medições. E aí, medições também lineares diversas, né, como a gente comentou ali, de equipamentos, por exemplo, que são... Enfim, muitas vezes eu tenho que mobilizar a equipe para ir lá fazer isso, que também é um risco, né, de saúde e segurança, então também facilita muito essa análise, né? Os perfis também topográficos da área que forem necessário, ver o deslocamento. A ideia é que isso seja feito a cada 7 anos, se eu não me engano. Então, a gente vai ter aí uma análise histórica depois para ver realmente essa mudança aí de cenário, né? Muda pouco, mas muda, né? A gente sabe que existem os sismos aí. E também as medições, acho que é legal, as medições diversas e de difícil acesso. Tem muita área de difícil acesso, muito acesso confinado, muita coisa que realmente traz um risco muito grande operacional de saúde e segurança para quem trabalha, né? Mobilizar uma pessoa para ir ali e fazer essa manutenção, teria que mobilizar 2 vezes, uma para medir, a outra para o cara ir lá e fazer essa manutenção. Fazendo tudo isso em escritório, em um dia, a gente tem um ganho aí muito grande. Então, acho que é bem bacana esse trabalho que eles conduziram. E, gente, é isso. A ideia foi mostrar um pouco para vocês alguns exemplos. A gente, né, faz muito mais coisa, assim, mas a ideia é dar uma visão geral do que a gente realmente faz e como o geoprocessamento ajuda, de fato, real, assim, agrega valor para o negócio de geração de energia. E aí a gente fica à disposição, se precisarem, qualquer dúvida, aí está o contato. Tá bom? Obrigada.